Olá, pessoal, muito obrigado. Bom, eu vim então aqui fazer um pequeno resumo para os nossos membros de um texto que eu vou apresentar sobre a minha pesquisa, né, que eu estou realizando na pós-graduação sobre Sêneca. Então, a gente está lendo textos como, por exemplo, sobre a ira, né, ou sobre a tranquilidade da alma, sempre entrando em contato com outros filósofos estoicos, por exemplo, o Epiteto, né, com esse texto aqui, o Enchiridion, que é uma espécie de manual, né, dos estoicos, um resumo, não feito pelo Epiteto, mas da doutrina dele, feito por um aluno, né, o Ariano, né. Bom, então, o Arriano, né. Bom, então, mas voltando ao Sêneca, né, eu estou estudando então as tragédias do Sêneca e nós vamos ler aqui um trechinho sobre a ira, né. Então, sobre a ira ele vai dizer assim, ele está descrevendo a ira, né. Tal como a aparência dos inimigos ou das feras embebidas na matança, ou se dirigindo à matança, tais quais os monstros infernais imaginados pelos poetas, cindidos de serpentes e soprando fogo, tais quais as mais funestas deusas dos infernos que saem para incitar guerras e disseminar a discórdia entre os povos e lacerar a paz, etc, etc, etc. Né? Tudo isso ele está querendo dizer que assim, né, é a ira, né? Porque ela é ávida por que pereçam terras, mares e céu, se de outro modo não puder ser nociva, ao mesmo tempo deletéria e detestável. Então, no livro Sobre a Ira, livro 2, parte 35. Então, aqui a gente já vê algumas características, né, do Sêneca enquanto dramaturgo também. Nesse caso aqui é um ensaio. Mas, na própria dramaturgia dele, nós que somos pós-freudianos, digamos assim, para nós parece muito que ele está falando, quando ele fala desses monstros inferiores, que ele está falando também dos monstros inconscientes, né? Então, tem essa questão da alma, do inconsciente, vamos chamar assim, esses blocos de texto, né? Que é uma acumulação de imagens, uma acumulação de sentimentos, uma questão barroca quase, né? E essa potência das imagens, né? Com sensações, com conceitos, com reflexões. Tudo isso para a gente começar. Então, o primeiro aspecto que chama atenção e que destaca um pouco a obra do Sêneca da tradição que a gente conhece mais, né, de Sófocles, de Eurípides, de Ésquilo, é a questão do andamento do texto. O texto, para nós, parece um pouco mais truncado, porque ele é um texto feito de citações mitológicas, né, de referências a sentenças filosóficas. Em alguns momentos, a gente cansa um pouco daquele excesso de erudição, e ele se baseia menos na fábula, porque para Aristóteles tudo era o desenvolver dessa fábula, né, dessa história, desse mitos, como ele chama, para chegar num grande momento de catástrofe, né, onde a gente se identificava com esses personagens. Na questão do Sêneca já não, né, nós temos mais como se fosse uma luta consigo mesmo, né, e o personagem expondo a sua personalidade que já parece mais ou menos definida, né, a descrição da alma, como eu digo, né, descriptio animae, né, semelhante ao que eu chamo de teatro da palavra, que é um teatro contemporâneo, um teatro mais narrativo, menos diálogo, com mais lembrança, com mais memória, com mais passional nesse sentido, né, de demonstrar a alma. Eu estou propondo também uma espécie de conceito chamado de teatro alquímico, né, e uma filosofia das imagens. O que eu quero dizer com isso? O conceito de teatro alquímico muda o foco da causalidade da ação para a relação de elementos da obra. As longas falas que parecem retardar a ação são espaços para relações que remetem a textos de outros autores, outros mitos relacionados, a outras partes e símbolos da própria peça, a outras obras do mesmo universo Sêneca e a fatos sociais do contexto histórico como a magia e sacrifícios. Então, por exemplo, né, tanto em Édipo quanto em Medeia, nós temos longas descrições de sacrifícios, né, de adivinhações, que são elementos sobrenaturais, e que ele está trazendo para dentro da peça. Então, existe um termo que é a função didático-demonstrativa das imagens, né, que ele usa, que o Schaffer chama de terapia filosófica. Então, seu objetivo é fazer ver, demonstrar os conceitos filosóficos. Então, demonstrar rei causa, né?
Mas eu estou trazendo essa questão da filosofia das imagens, porque eu acho que através das imagens ele acaba também fazendo uma abertura para novos conceitos, para novas percepções, que não é a mesma coisa de um texto, de um diário, né, de um diálogo, né? Que os textos deles são diálogos, às vezes, mas são diálogos mais narrativos também, onde praticamente não há o outro que responde, né? Bom, então, de qualquer forma, eu estou querendo aproximar a tragédia do Sêneca dessa questão do excesso, que é chamada estética do excesso, um termo que é usado quando a gente estuda o gótico no século XVIII, né? Então, claro que o gótico nasce nesse limiar aí da modernidade, aquela questão dos castelos, né, dos fantasmas, depois tem o Frankenstein, em 1816. A pesquisadora Luciana Colucci, que pesquisa o inglês Horace Walpole, que foi o primeiro a usar esse nome gótico, né, que criou todo esse cenário do castelo, ela diz que, na verdade, ele se inspirou em Sêneca, e realmente nessa obra dele, o Castelo de Otranto, há muito é como se fosse uma peça, ele até tenta colocar ali elementos cômicos, né, que lembram as peças de Plauto, por exemplo. Então, obviamente, nós não estamos querendo dizer que Sêneca, né, tem a ver com essa estética, assim, absolutamente, mas também não faltam esses elementos sombrios, por exemplo, as ruínas, né, como a gente pode ver no Hércules Furioso, né, onde se diz assim, ele buscará um caminho entre ruínas e desejará reinar em um mundo desolado. Então, toda essa questão da ruína, né, que poderia ser o castelo da aristocracia, já existe um pouco ali, né, até mesmo vampiro aparece nas meditações de Marco Aurélio, ele cita as lâmias, né, as máscaras de lâmias. Bom, mas de qualquer forma, né, a partir da criação desses ambientes sombrios, de florestas, de elementos pouco habitados, né, lugares pouco habitados, também de sobrenatural, se cria uma possibilidade de expressar estados da alma, né, muito semelhantes ao gótico, essa questão da paixão, do excesso, né, e portanto, de todo tipo de falta de limite, vamos dizer assim. Bom, eu também quis deslocar um pouquinho a questão da tragédia de uma questão meramente estética. Para começar, existe uma mestiçagem de gêneros, né? Na tragédia se mistura épica, lírica, história, dramaturgia, que era um processo que já estava acontecendo entre a elite romana, né? Desde o helenismo vinha esse processo de mestiçagem de gêneros, né? Mas além da mestiçagem de gêneros, também eu quis trabalhar esses textos como uma farmacoterapia do discurso, né? Ou seja, muitas vezes aparece essa palavra remédio, cura, né? Então ele não estaria num campo meramente estético, né, de uma apreensão estética, mas realmente chamar atenção para isso, né, para a questão da transformação do ser, da reflexão sobre o ser. Bom, também essa descrição da alma, como eu estou tratando, né, tem muito a ver com a própria filosofia estoica, né? O próprio Hadot, que é um especialista na área, ele vai dizer que eles estão criando uma cidadela interior, né? Ou seja, existe toda uma preocupação com as percepções, né? Com os juízos, com as representações, com as ações, com as paixões, e isso tudo está muito representado na filosofia estoica também, né? Que o Sêneca seguia. Então, por exemplo, no Sobre a Ira, né, o Sêneca vai dizer assim: em parte alguma a ira nasce a não ser onde a razão tem lugar, porque a ira não é simplesmente um estado que surge, né, espontaneamente. A ira é uma reflexão quando você se sente injustiçado, né, então você acha que tem direito de se vingar, né. Então isso remete, por exemplo, à definição de Crisipo, né, das paixões como julgamentos, né. Crisipo foi um dos grandes escolarcas, né, estoico. Então, depois isso vai ser modificado, né, vários autores vão tendo diversas interpretações, mas mostra, né, como o sentimento, né, de certa forma, está ligado a um julgamento lá no início do estoicismo. No Enchiridion, o Epiteto vai dizer o seguinte, nesse manualzinho, né, então, pratica dizer prontamente a toda representação bruta, ou seja, tudo que chega dos sentidos, né, que fica impresso na mente. Essa representação, de modo algum,
és o que se afigura. Em seguida, examina e testa com essas mesmas regras que possui. Em primeiro lugar, principalmente, se é sobre coisas que são encargos nossos ou não. O que são encargos nossos, né? O juízo, o impulso, ou seja, a ação, e o assentimento, né? Isso são, ou seja, as virtudes, então, são encargos nossos. Todo o resto, não. Caso esteja entre as coisas que não são encargos nossos, ou seja, cargos, né, doenças, etc., tem a mão para dizer, né, nada é para mim. Então, tudo isso está mostrando que essa preocupação dos estoicos, né, com esse palco da mente, vamos chamar assim, com essas imagens, né, e julgamentos que o ser humano realiza. Então, também a gente lê, né, numa nota do Aldo Dinucci, para esse manual, ele vai dizer assim: a concepção de Chrysippe sobre a fantasia é que ela tem duas facetas. Uma sensível, pois trata-se da modificação da faculdade diretriz, o hegemonicon, razão, né, hegemonicon, e a outra virtual, pois a essa modificação é afixado um juízo, que descreve e avalia aquilo que efetuou a modificação, ou seja, um incorpóreo, um lecta, seria um indizível, né, ali já existe um julgamento, existe uma proposição. Assim sendo, parece-nos que a palavra representação, né, com o sentido que tem no nosso dicionário, serve para o nosso propósito, pois por ela traduziremos fantasia. Onde eu quero chegar é o seguinte: se essa forma, né, do Sêneca, ela na verdade está tirando um pouco o destino, né, do centro da tragédia e todas as suas evoluções, né, todos os diálogos, todos os conflitos, que na verdade representam o destino como centro e a catástrofe, né, aqui nós estamos tendo o quê? O centro é o próprio personagem, né, a exposição dos seus julgamentos, dos seus pensamentos, uma análise interior, né, mas também por esse efeito alquímico que eu chamo, esse ser está sempre ligado ao universo. Então, assim como essas representações, elas têm sempre uma conexão, né, com a realidade, também esse eu, né, não é um eu fechado, é um eu que também está ligado ao cosmos. Então, em alguns momentos, por exemplo, Medeia se afirma muitas vezes que ela é divino, que ela é de origem divina, né? Então, também existe uma providência divina que está cuidando de tudo, mas, por exemplo, o Édipo pode escolher em aceitar esse destino bravamente ou ter muito medo, né? Então, esse palco interior existe, mas também existe essa questão da providência, do cosmos, né, da própria natureza. Bom, então por aí que vai o trabalho, e espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo, e agradeço muito a todos. Esse ano foi um ano meio complicado, né, com várias mudanças aí de lugar e tudo, mas agradeço a todos os membros aí que estiveram com a gente, que estarão também no ano que vem. Feliz Natal a todos, muito obrigado.